Na interseção entre o sistema de terror e a pseudociência nazista, encontravam-se os médicos das SS, talvez os perpetradores mais infames de Auschwitz. Essas figuras, treinadas na tradição hipocrática, perverteram seus conhecimentos para servir à ideologia genocida, supervisionando seleções e conduzindo experimentos sob a desculpa de pesquisa científica. Josef Mengele, que chegou a Auschwitz em maio de 1943, viu no campo um laboratório humano ilimitado para suas teorias raciais. Sua obsessão principal eram os gêmeos, dos quais reuniu mais de 1.500 pares para investigações comparativas. Essas investigações incluíam injeções de substâncias tóxicas, transfusões cruzadas de sangue, tentativas de mudar a cor dos olhos por meio de produtos químicos e a execução simultânea para comparar órgãos em autópsias. O Dr. Karl Klauberg, ginecologista de renome antes da guerra, conduziu experimentos de esterilização em massa no Bloco 10 de Auschwitz I. Seu objetivo era desenvolver um método para esterilizar racialmente indesejáveis sem cirurgia. Seus métodos incluíam injetar substâncias químicas corrosivas nos úteros das prisioneiras sem anestesia, causando inflamações massivas, hemorragias e frequentemente septicemia mortal. O Dr. Horst Schumann pesquisava métodos de esterilização por meio de radiação. Submetia prisioneiros a doses extremas de raios-x direcionadas aos genitais, provocando queimaduras severas e câncer. Semanas depois, os órgãos reprodutivos eram extirpados cirurgicamente sem anestesia para estudar os efeitos. Como indicava em seus relatórios, os sujeitos experimentam dor extrema, mas isso não afeta a validade dos resultados. O mais perturbador desses crimes médicos era sua integração em estruturas científicas reconhecidas. Os experimentos seguiam protocolos formais, produziam artigos para publicações médicas e recebiam financiamento de instituições acadêmicas alemãs. Essa fachada de legitimidade científica revela a profunda corrupção moral que o nazismo havia infligido em profissões consideradas humanitárias. Existiam também médicos prisioneiros, geralmente judeus, obrigados a assistir nesses horrores. O Dr. Miklos Niesli, patologista húngaro forçado a realizar autópsias para Mengele, documentou secretamente esses crimes enquanto fornecia ajuda clandestina a outros prisioneiros. Em conjunto, o aparato de terror de Auschwitz demonstra como estruturas burocráticas aparentemente impessoais podem facilitar crimes incompreensíveis. A compartimentalização das responsabilidades, a distância emocional entre perpetradores e vítimas e a legitimação ideológica criaram um sistema onde pessoas comuns participaram do extermínio industrial de milhões. Como apontou o historiador Raoul Hilberg, o Holocausto não foi principalmente obra de fanáticos enlouquecidos, mas de burocratas eficientes que consideravam suas ações como tarefas administrativas rotineiras. Testemunhas do abismo. Os Sonderkommandos na fronteira entre o dever e a condenação. No coração do processo de extermínio de Auschwitz, existia um grupo de prisioneiros cujo destino ultrapassava até mesmo o horror geral do campo. Os Sonderkommandos ou comandos especiais. Esses homens, selecionados principalmente entre os prisioneiros judeus recém-chegados, eram forçados a participar diretamente do mecanismo da morte massiva, tornando-se simultaneamente vítimas, testemunhas e participantes involuntários do genocídio. O termo Sonderkommando foi utilizado pela primeira vez em Auschwitz em meados de 1942, quando as instalações de extermínio massivo entraram em pleno funcionamento. Esses grupos de prisioneiros, que oscilavam entre 400 e 1.000 homens, dependendo do volume de transportes, tinham atribuída a tarefa mais macabra e imaginável: processar os corpos daqueles que acabavam de ser assassinados nas câmaras de gás. O processo de seleção para os Sonderkommandos era brutalmente pragmático. Os oficiais das SS procuravam homens fisicamente fortes, geralmente jovens, capazes de suportar o trabalho fisicamente extenuante de manipular centenas de cadáveres diariamente. A maioria era selecionada imediatamente após sua chegada ao campo, sem conhecer o destino que os aguardava até se depararem com a realidade das câmaras de gás. A recusa em participar significava a execução imediata. As responsabilidades dos Sonderkommandos abrangiam todo o processo posterior às gaseificações.
Quando uma operação terminava, esses prisioneiros entravam nas câmaras, equipados com máscaras de gás para retirar os corpos. Devia-se desembaraçar a massa de cadáveres, frequentemente empilhados em pirâmides humanas perto das portas, num último e desesperado esforço de escapar do gás, e transportá-los para as salas de processamento. Nessas salas, os Sonderkommandos cortavam o cabelo das vítimas, que seria enviado para a Alemanha para seu uso industrial. Extraíam os dentes de ouro e qualquer prótese dental valiosa, que era fundida em lingotes. Registravam as cavidades corporais em busca de objetos de valor que as vítimas tivessem tentado ocultar. Finalmente, transportavam os corpos para os fornos crematórios ou, quando estes não davam conta, para enormes fossas de incineração a céu aberto. Philipp Müller, um dos poucos membros dos Sonderkommandos que sobreviveu, descreveu em suas memórias o impacto psicológico devastador do primeiro dia de trabalho. Quando vi pela primeira vez a montanha de cadáveres na câmara de gás, pensei que o mundo inteiro estava desmoronando. Entre os mortos, reconheci pessoas de minha terra natal. Quis me juntar a eles na morte, mas algo dentro de mim resistiu. Compreendi que deveria sobreviver para dar testemunho. Em troca desse trabalho inimaginável, os Sonderkommandos recebiam privilégios relativos: maior porção alimentar, melhor vestimenta, alojamento separado do restante dos prisioneiros e a possibilidade de conservar alguns objetos de valor ou alimentos encontrados entre as posses das vítimas. Esses privilégios não eram concessões humanitárias, mas necessidades práticas. As SS precisavam manter esses trabalhadores com força física suficiente para continuar sua tarefa. O isolamento dos Sonderkommandos constituía um elemento crucial do sistema. Eles viviam em recintos separados, geralmente nos próprios edifícios dos crematórios ou em barracões adjacentes, com estrita proibição de se comunicarem com outros prisioneiros. Esse isolamento cumpria dois propósitos: prevenir a divulgação de informações sobre o verdadeiro destino dos realocados e proteger o segredo da escala industrial do extermínio. Também gerava uma estigmatização adicional para esses prisioneiros, frequentemente vistos com suspeita ou desprezo por outros internos que desconheciam as circunstâncias de seu recrutamento forçado. A vida de um Sonderkommando era marcada por um ciclo previsível. As SS mantinham uma política de eliminação periódica desses testemunhos diretos do extermínio. Aproximadamente a cada 3 ou 4 meses, os membros mais antigos do comando eram executados e substituídos por novos prisioneiros. Dos aproximadamente 2.000 prisioneiros que serviram nos Sonderkommandos durante toda a existência de Auschwitz, apenas 100 sobreviveu. Zalman Gradowski, membro do Sonderkommando que documentou secretamente sua experiência, escreveu: "Cada um de nós compreende que somos apenas um elo temporal na cadeia do Sonderkommando e que em poucos meses, quando nos debilitarmos, seremos levados para o matadouro como todos aqueles que ajudamos a processar agora." Essa consciência de seu destino inevitável, combinada com o trauma de presenciar e participar do extermínio massivo, gerava estados psicológicos complexos. Alguns caíam em um entorpecimento emocional total, um estado quase automático em que realizavam suas tarefas mecanicamente, desconectados da realidade. Outros recorriam ao álcool, que as SS forneciam ocasionalmente como incentivo perverso. A maioria desenvolvia mecanismos de dissociação para manter algum vestígio de sanidade. Apesar dessas circunstâncias extremas, ou talvez precisamente por causa delas, os Sonderkommandos conseguiram realizar atos significativos de resistência espiritual, documental e, finalmente, física. Conhecedores de primeira mão da magnitude do crime que estavam presenciando, vários membros decidiram documentar o que viam, criando alguns dos testemunhos mais importantes sobre o Holocausto. Leib Langfuss, Marcel Najari, Zalman Leventhal, Zalman Gradowski e outros escreveram diários detalhados que esconderam em garrafas, latas e outros recipientes enterrados perto dos crematórios. Esses manuscritos, alguns recuperados após a guerra, oferecem testemunhos comoventes do funcionamento interno da máquina de extermínio. Gradowski escreveu em seu diário: "Caro leitor, estou escrevendo estas palavras no momento de maior perigo e emoção. Quem sabe se viverei para te ver, mas posso sentir dentro de mim a obrigação de informar sobre a morte de um povo."
Além desses testemunhos escritos, os Sonderkommandos realizaram um ato de resistência documental sem precedentes. Tiraram fotografias clandestinas do processo de extermínio. No verão de 1944, utilizando uma câmera contrabandeada pela resistência polonesa, um grupo de Sonderkommandos capturou 4 imagens que mostram o processo de incineração de corpos a céu aberto e mulheres sendo conduzidas para as câmaras de gás. Essas fotografias, conhecidas como as fotos do Sonderkommando, constituem a única evidência visual direta do extermínio em Auschwitz, tirada pelas próprias vítimas. A culminação da resistência dos Sonderkommandos chegou o 7 de outubro de 1944, quando organizaram a única revolta armada na história de Auschwitz. Os preparativos para esse levante haviam começado meses antes, após descobrir que estava planejada uma nova liquidação dos Sonderkommandos mais antigos. A organização clandestina de resistência dentro do campo, composta principalmente por prisioneiros políticos poloneses e judeus, havia conseguido estabelecer contato com os Sonderkommandos. Um elemento crucial para a revolta foi a participação de mulheres judias que trabalhavam na fábrica de munições Weichsel Union Metallwerke, uma subsidiária da Krupp localizada perto de Auschwitz. Essas prisioneiras, lideradas por Rosa Robota, Ala Gertner, Regina Saffirstein e Esther Weichblum, conseguiram contrabandear pequenas quantidades de pólvora escondida em lenços ou recipientes de comida. Durante meses, acumularam explosivos suficientes para fabricar granadas rudimentares. O levante começou no crematório 4, quando os Sonderkommandos, armados com machados, facas, ferramentas e as granadas improvisadas, atacaram os guardas das SS durante a troca de turno. Na confusão inicial, conseguiram matar 3 guardas e ferir vários outros. O crematório 4 foi parcialmente destruído com explosivos, tornando-o inoperante permanentemente. Simultaneamente, outros Sonderkommandos no crematório 2 tentaram se juntar à revolta, mas foram rapidamente contidos. Aproximadamente 250 Sonderkommandos participaram do levante. Alguns conseguiram cortar temporariamente a cerca e escapar, mas foram capturados nas horas seguintes. A resposta das SS foi imediata e brutal. Todos os participantes identificados foram executados, a maioria deles queimados vivos nos mesmos fornos onde haviam trabalhado. No total, 451 Sonderkommandos morreram naquele dia, incluindo aqueles que não haviam participado diretamente. As mulheres que haviam fornecido os explosivos foram identificadas semanas depois. Submetidas a torturas brutais, nenhuma revelou todos os nomes dos envolvidos na rede de resistência. Rosa Robota, Ala Gertner, Regina Saffirstein e Esther Weichblum foram enforcadas publicamente no 6 de janeiro de 1945, apenas semanas antes da libertação do campo. As últimas palavras de Rosa Robota, transmitidas a outros prisioneiros, foram "Chazak we ematz", seja forte e corajoso, uma frase do livro de Josué. Esse ato de resistência, embora infrutífero em termos militares, representou uma rejeição fundamental à passividade diante do extermínio e uma afirmação da dignidade humana nas circunstâncias mais extremas. Após a revolta foram implementadas medidas de segurança adicionais, mas o sistema dos Sonderkommandos continuou funcionando até os últimos dias de Auschwitz. À medida que o Exército Vermelho se aproximava em janeiro de 1945, as SS forçaram os últimos Sonderkommandos a desmontar os crematórios e participar na eliminação de evidências. Muitos foram executados uma vez completada essa tarefa. Outros foram obrigados a se juntar às infames marchas da morte. A situação dos Sonderkommandos apresenta um dos dilemas morais mais perturbadores do Holocausto. Vítimas eles mesmos foram forçados, sob ameaça de morte imediata, a facilitar o processo de extermínio de outros. Como apontou Primo Levi, que conheceu membros dos Sonderkommandos durante seu cativeiro em Auschwitz, ninguém está autorizado a julgá-los, nem aqueles que não viveram sua experiência, e muito menos aqueles que a viveram. O caso dos Sonderkommandos ilustra a perversidade extrema do sistema nazista, projetado não apenas para exterminar fisicamente suas vítimas, mas para desumanizá-las completamente,
forçando-as a participar de sua própria destruição. A tentativa de transformar as vítimas em cúmplices representava a última fronteira da desumanização, uma estratégia destinada a destruir não só os corpos, mas também qualquer vestígio de dignidade humana e solidariedade entre os oprimidos. Os testemunhos dos Sonderkommandos que sobreviveram constituem algumas das evidências mais importantes sobre o Holocausto. Seus relatos detalhados do funcionamento interno das instalações de extermínio foram cruciais nos julgamentos do pós-guerra e na documentação histórica do genocídio. Homens como Philipp Müller, Shlomo Dragon, Heinrich Tauber, Dario Gabay e outros dedicaram suas vidas após a libertação a dar testemunho do que haviam presenciado. O legado dos Sonderkommandos reside não apenas em seu testemunho, mas também em sua resistência. Nas circunstâncias mais extremas concebíveis, conseguiram preservar alguma forma de humanidade, seja documentando os crimes para as futuras gerações, ajudando clandestinamente outros prisioneiros ou, finalmente, rebelando-se contra seus captores. Sua história demonstra que, mesmo no abismo mais profundo do horror humano, a dignidade e a resistência podem persistir.